Não vos vou passar muito com isto, são alguns números que são os números nossos, nacionais, que temos para esta questão. Temos 6.700 toneladas de mel, que é aquilo que produzimos. Devo dizer que é uma atividade que está regulamentada, há um diploma que define o regime jurídico da atividade apícola, e neste regime jurídico da atividade apícola definem-se, do ponto de vista de gestão, questões que servem depois de parte para resolver questões, às vezes, de contencioso, dos vizinhos que se picam, da vizinha que foi picada, etc. Portanto, há um regime jurídico que apoia a atividade. E, por exemplo, ali, os apiários devem estar implantados a mais de 50 metros da via pública. Reparem, e eu recuso ali, a propósito desta determinação, este é o regime jurídico, é óbvio que este regime jurídico atual é incompatível com a apicultura urbana que eu falei. Portanto, a apicultura urbana vai ter de ter novo regime jurídico, e já há gente a trabalhar nessas ideias, no centro e norte da Europa, precisamente criando para a apicultura, assim como nós, quando para tudo se criam regimes jurídicos, não é? Com este regime jurídico atual, de facto, podemos ser muito incomodados se colocarmos uma colmeia no Jardim da Estrela. E se for alguém a passar e for picado, vai buscar esta lei, que é esta que tem, pode-nos arranjar uma grandíssima carga de trabalho. Portanto, a questão da apicultura urbana tem que ser ainda regulamentada, mas vai chegar lá com a questão da sustentabilidade das cidades. Vai chegar lá e há força política para isso. Do ponto de vista das densidades, como vem a nada já está com o acaso, mesmo o próprio regime jurídico já define números máximos de instalação de colmeias no dado local, define metros mínimos, portanto, de territórios mínimos de localização das colmeias. Portanto, estas definições são jurídicas, mas que têm por base alguns estudos prévios de comportamento das abelhas e de percepção do que é o território das abelhas. Por exemplo, em termos nacionais, não podemos instalar colmeais com mais de 100 colónias. 100 colónias são 100 colmeias. 100 colmeias no mesmo local. Significa que as abelhas exploram o território. Isto aqui, eu pus estes valores, são os valores que já a colega, a Helena, já também referenciou, e nós definimos esta metodologia um pouco de abordagem também de valores, no meu caso, valores de apícolas para estas várias espécies, com estas ocupações de território, que são os valores que estão ali. Em primeiro lugar, cá está o pinheiro bravo e o pinheiro manso, do ponto de vista apícola, ao contrário dos cogumelos, que são muito interessantes. Do ponto de vista da abelha, a espécie em si do ponto de vista, é uma gimnospérmica, néctar, estratégias de néctar são mínimas, eu penso que dá-se a referência de que não produz néctar, tem uma grande produção polínica, mas é um pólen terrível, que tem uma morfologia que está ali. Aquela morfologia tem uns halteros. O pólen do pinheiro tem 2 halteres. Isto é uma fotografia felicíssima de um scanning, de uma tecnologia nova de varrimento, que dá a cor e mantém aquilo de nós, quando fazemos a cetólise e montamos entre lamina e lamela, o pólen fica, vemos os halteres esmagados, não é? Quando vamos para o microscópio, mas fica com um aspecto completamente diferente. Esta é uma posição real, em que se vê os halteres. Aquilo dificilmente é muito grande, é um dos pólenes grandes, dos maiores que temos na nossa vegetação. Não adere muito bem ao corpo da abelha e raramente não aparece nas análises clínicas o pólen do pinheiro, pouco aparece. E quando aparece, nós dizemos que são conspurcações, que é mais por causa da chuva polínica, que cai em cima das flores, ele leva alguma coisa atrás, mas não aparece representado. Portanto, é uma espécie com valor apícola, essencialmente, é muito interessante para a produção de própolis e de meladas. Meladas porque, associados aos pinheiros, aumentam uma forma que vocês conhecem melhor que eu, alguns produtores de melada, nomeadamente a parte de homópteros, e que as abelhas andam de facto lá de volta das pinhas, andam de volta quando há o pinheiro em si não é interessante, mas é sim muito interessante, e isto é que é a visão que tem que ser estudada de uma forma integral. O que é muito interessante é a parte do bosque e toda a vegetação, toda a ocupação de sol que está por baixo do pinheiro. E eu retirei da vossa carta que vocês associam ao pinheiro bravo e ao pinheiro manso todas aquelas espécies. E aquelas espécies são espécies
de posição extraordinária com valor apícola. E eu digo extraordinária, e já com alguns dados nacionais de perfis de polínicos que se têm feito, de estudos que se têm feito com a coleção de colónias instaladas em territórios com pinhal. Portanto, as urzes são extraordinárias produtoras de néctar e de pólen. Temos até meios monoflorais de urzes. Os tojos são são mais produtores de pólen. O eucalipto, bom, já agora, mas eu não vou ser exaustiva naquilo, porque depois tenho uma síntese que acho que é mais interessante do que estar. Só pus ali para chamar a atenção do que é que está debaixo. E ainda falta na vossa carta outra componente muito importante. Falta, eu não vi lá, mas se calhar até tem. São os estudos da parte herbácea. Porque há a parte do bosque, mas há depois a vegetação das herbáceas, das anuais, os trevos, os équios, que são extremamente interessantes do ponto de vista do valor apícola. Portanto, o valor apícola também tem que ser somado ainda com a componente herbácea. Do ponto de vista do sobreiro da azinheira, cá digo também, de facto, não é a árvore em si, também produz muito pouco néctar, essencialmente é um grande produtor de pólen. Aliás, os espanhóis desenvolvem a produção de pólen e mantêm o seu lugar primeiro na produção de pólen, precisamente na zona da Extremadura, no Montado, no Azinhal, nas zonas de Reza e do Montado, de Sobre e de Azinho. Porque, pelas razões, não é? Aqueles amentos cheíssimos de pólen, uma produção polínica enorme, e que as abelhas carregam para casa os montes, nas bolinhas, fazem bolinhas e carregam para casa os montes para dentro da colónia. E que, de facto, com esta produção tão abundante de pólen, é muito compatível com a atividade de produzir mel, em simultâneo, retirar pólen, porque o território montado é uma oferta extraordinária, tem um fluxo, tem uma chuva polínica enormíssima, não é? Por causa daquela biologia floral da parte masculina, com uma quantidade enorme de pólen associada a estes amentos. Portanto, é o pormenor do grau de pólen, agora com outra técnica, como a técnica de microscópio óptico sem acetólise e corado, portanto, que dá aspectos diferentes. O eucalipto, sim, o eucalipto é, do ponto de vista das formações florestais, a mais interessante do ponto de vista da apicultura em termos de produção de quantidade de néctar. O eucalipto produz imenso néctar e produz imenso pólen, até pela floração, a biologia floral vê-se, aqueles estamos todos cheios de pólen, imenso pólen, produz muito pólen e muito néctar. E as abelhas aproveitam-no de uma maneira incansável. É possível fazer, temos entre nós eucaliptos com épocas de floração muito variada, dos 5, 6 anos, 6, 7 anos, até se diz, é que temos matas de eucaliptos cheias de flor. O mel de eucalipto é um mel que tem no mercado um preço que é o dobro do mel normal. Hoje, os produtores de mel de eucalipto exportam-no todo, principalmente para a Alemanha e a Inglaterra, e é um potencial que temos nacional. Eu acho que este é das coisas mais importantes que temos do ponto de vista da gestão da floresta com a apicultura, para benefício, enfim, eventualmente dos dois, é a questão de podermos desenvolver a questão do mel do eucalipto. O castanheiro é outra espécie extraordinária também para as abelhas. Muito mel e muito pólen, e temos méis monoflorais de castanheiro. Portanto, nas ecologias do castanheiro é frequente encontrar apicultores que estão a produzir mel monofloral, fazem uma coleta de néctar de uma maneira copiosa e assinalável, enchendo as alças de mel. E, portanto, o apicultor pode fazer a cresta daquele mel, até porque o castanheiro tem também uma floração estival. Estes cuerpos já têm outro valor menor, muito menor, essencialmente para pólen. O medronheiro é outro caso de estudo bem interessante para o mel e para as abelhas. É uma espécie muito interessante que dá um mel que está valorizadíssimo e que hoje se publica muito sobre este mel, na questão do seu valor biológico, o mel do medronheiro.
E eu vi que temos no país 15.500 hectares de uma formação que até chamam de medronhal. Portanto, temos um potencial extraordinário neste mel. Ele é essencialmente produzido no Algarve, ou já apicultores especializados para este mel, e que o vendem também de uma forma interessante. O Estovalo, que é também uma designação da carta. A Esteva tem um grande valor, é uma formação com interesse e grande valor apícola, tanto na perspectiva do pólen, mais do pólen. O néctar ali não está tão associado à Esteva, mas sim às outras espécies, particularmente, aliás, como está aquela imagem, a questão das lavândulas que estão sempre associadas, as labiadas, portanto, as lavândulas. Algumas cistáceas têm algum néctar, a Cístula danífera tem pouco néctar, tem essencialmente pólen, e tem meladas também, porque associadas às estevas, se conhecem, há uma entomofauna muito produtora de melada. O gestal, a mesma coisa, muito interessante, principalmente com a questão do mel dulce. O mel dulce, os meios escuros, é um mel muito escuro, é um mel que tem um valor muito interessante também na perspectiva do medicinal. Os recursos de vegetação já percebemos que estão. Agora é preciso pôr as abelhas a funcionar de uma maneira sanitariamente boa e com boas técnicas para explorarem todo o seu manancial. E, de facto, a apicultura tem trazido inovações tecnológicas interessantes, de tal maneira que hoje produzimos em colmeias, deixámos de ter os enxames metidos nos cortiços, em espaços fechados, com enxames pequeninos, que dão 3 ou 4 kg de mel no ano, não é? E passamos às colmeias móveis, que são estruturas extensivas. E de tal maneira extensivas que eu posso, numa ecologia fértil, num eucaliptal, eu posso fazer torreões. Porque, além de uma vegetação extraordinária, temos uma abelha extraordinária. Temos uma abelha nossa, imagina. Temos uma abelha da Península Ibérica. Temos uma abelha da Península Ibérica, que é a Apis mellifera iberiensis, que hoje está, através dos estudos, temos um grupo muito interessado nos estudos moleculares, e isto foi trabalhos recentes, veio dar à nossa abelha, através do estudo do DNA, veio dar à nossa abelha uma característica extraordinária e que hoje é possível, que aliás há um grupo até quase de defesa da abelha ibérica para o património mundial, vejam bem o que é, mas isto é tudo uma questão de linguagens e de políticas, mas pode-se chegar-se lá. E isto porquê? Porque a nossa abelha ibérica tem diversidade genética extraordinária. Porque o facto de estarmos do lado de cá dos Pirineus, particularmente a nossa em Portugal, aliás disse na Alice que está muito encantada porque os trabalhos dela são extraordinários, porque temos muito mais diversidade dos espanhóis. E porquê? Porque os espanhóis, como intensificaram muito a apicultura, começaram a trazer italianas, caucasianas, começaram a trazer abelhas com genéticas diferentes e fizeram uma poluição genética assinalável. Agora, a nossa abelha, aquela que era a abelha da abelha ibérica, temos-la nós cá no nosso país. E, portanto, isso é outra mais-valia. Portanto, além do território, temos as nossas abelhas que, por sinal, têm um senãozito que são um bocadito agressivas, picam bastante. Temos uma colónia de abelhas são muitas abelhas, é um enxame, não é? Um enxame são 100.000 abelhas, são 150.000 abelhas, não é? Portanto, e nessas abelhas, essencialmente, temos várias castas, mas o enxame é constituído por uma rainha, por zângãos. Há uma só rainha, mas também pode haver mais do que uma. Mas normalmente há uma só, porque elas, as rainhas, gostam de ter o seu reinado e não coabitam, porque degladiam-se, não é? E degladiam-se e normalmente vinga aquela que quimicamente tem mais capacidade, que é a produção de uma feromona que mantém a unidade do enxame. Portanto, a rainha mantém a unidade do enxame por via química e normalmente mantém-se só uma. Mas quando aquela uma está a ficar velhota, não é? O próprio enxame faz uma recuperação e faz uma nova rainha. E a nova rainha, que nasce vigorosa, mata a rainha velha, espeta no ferrão e acaba com ela. E começa a vingar o seu reino que é químico, que é de linguagem.